fala de satisfação com a vida, foi feita uma pesquisa, vamos até virar aqui, ó. Foi feita uma pesquisa no Brasil com mais de 90 mil brasileiros entre 2 regiões aqui do Brasil. E aí essas 2 regiões foi feita a seguinte pergunta: o que você possui da sua vida hoje, que é o que você tem objetivo, né? Que é o quê, Miro? Que é palpável. Ah, eu tenho carro, eu tenho casa, eu tenho chuveiro, eu tenho emprego. Isso tudo é objetivo. De 0 a 10, o quanto você está satisfeito com as coisas objetivas da sua vida? Tanto. E o que você tem que é subjetivo, ou seja, o quanto você gosta disso que você possui. De 0 a 10, como é que está a sua satisfação? Tanto. Teve uma região aqui do Brasil que o objetivo, ou seja, o que as pessoas possuíam, deu bem alto. Só que, quanto elas estavam satisfeitas com aquilo que elas possuíam, deu o quê? Baixo. Então, a qualidade de vida nessa região mostrou o quê? Que não depende de circunstâncias externas. Essas pessoas aqui, essa pesquisa foi feita numa região muito rica do Brasil e, consequentemente, mostrou o quê? Que as pessoas tinham uma condição de vida muito boa, mas quando era perguntado para elas o quanto elas estavam satisfeitas, a resposta era baixa, por isso a felicidade deu baixa. Em outra região do Brasil, foi percebido o oposto. Uma região um pouco mais humilde, foi feita a mesma pergunta. Lá, as coisas objetivas, né, o quanto as pessoas possuíam... Casa, carro, emprego, roupa, isso, meio de transporte, tudo. deu o quê? Baixo. Porém, quando foi perguntado para essas pessoas se elas estavam satisfeitas com isso, a resposta delas deu alta. E o nível de felicidade, então, aqui, de qualidade de vida, foi medido maior. E aí comprovou-se, mostrou-se mais uma vez que felicidade importa, tem sim. As coisas, as oportunidades, o meio onde nós vivemos, daqui a pouco vocês vão ver isso na fórmula da felicidade, impacta sim, mas o impacto é muito pequenininho. Muito menor. Existe uma fala que vocês vão compreender conosco, que é o seguinte: vocês conhecem pessoas ricas, felizes? Com certeza. E pessoas ricas e infelizes? Você conhece pessoas humildes e felizes, pobres e felizes? E conhece pessoas pobres e tristes? Ou seja, isso mostra o quê? Que não é a riqueza ou a pobreza que determina se eu sou feliz ou não. Isso. Na verdade, não é aquele olhar para o ter que vai fazer, né? As pessoas que têm essa realidade com um foco mais no ser, acabam sendo mais felizes. Por quê? Porque elas alcançam essa satisfação, tá, gente? Aqui o foco é justamente interpretar a satisfação, o quão satisfeito você está. Porque o ter, aquele olhar para o ter seria o seguinte, né? Ah, eu tenho um carro, mas esse ano eu tenho que trocar. Ah, eu tenho que trocar esse carro. Porque eu tô olhando o quê? Aqui, né, Mira, a pergunta para essas pessoas era de que falta casa na praia, agora falta o sítio, agora falta isso, agora falta aquilo. O foco estava naquilo que eles ainda não tinham e que ainda teriam que conquistar. E aí, justamente, veio essa realidade. E aqui já é o contrário, o foco estava naquilo que eu possuo. Então, percebam que a felicidade, gente, ela pode ser medida e que, ao medi-la, nós compreendemos, primeiro, que ela pode ser aumentada e que existem influências, coisas externas influenciam, mas existem outros fatores que influenciam mais. Vocês querem entender? Sim ou não? Sobe aí no chat, então. Bora lá. Existe, então, pesquisadores da psicologia positiva descobriram e chegaram, principalmente uma pesquisa que foi feita com 4.000 pares de gêmeos, para identificar o que impactava no nível de felicidade das pessoas. E aí descobriu-se, gente, que a nossa felicidade, o nível de felicidade da nossa vida, ele vai ter um impacto de 50%... escreveu o contrário aqui. 50% é o quê? Genético. Ou seja, na nossa genética nós carregamos, sim, toda a história e experiência dos nossos pais. Agora, isso não é pré-determinante, né, Miro? No sentido assim, vai dizer, se eu tive um pai que era mais conectado à tristeza, que não era tanto da alegria, da gratidão, ou uma mãe, pronto, tô fadada a ser triste pro resto da vida. Isso, essa que é a mágica que é importante que você entenda, que não tá
Você não está preso a essa realidade, né, Fran? Exatamente. Existe uma influência genética, sim, e a gente sabe disso, né? Agora, de 100% que é a felicidade, 50% é genético. E a gente não vai focar aqui na psicologia positiva. Mas existem o quê? Circunstâncias da vida. Que as circunstâncias da vida é mais ou menos assim, ó. Aonde nós nascemos, se nós estudamos ou não, se nós tivemos educação religiosa ou não, Isso. se nós tivemos irmãos ou não, tudo que é circunstância, se nossos pais tinham dinheiro ou não. Circunstâncias da vida, olha o que a pesquisa mostrou, que o impacto na felicidade é de apenas 8, aqui a gente trouxe de 8 a 10. Existe até um documentário que nós indicamos que vocês assistam, que é o documentário Happy. Ele vai explicar bem direitinho a fórmula da felicidade, tá, gente? E ele vai trazer lá, nos livros também, Felicidade Autêntica ou Florescer, de 8 a 10% da nossa vida depende o quê? Do carro, da casa. De 8 a 10% depende se eu preciso trocar de relacionamento, se eu preciso trocar de bairro, de cidade, preciso trocar de emprego. Eu troquei, comprei o carro novo, como o Miro falou. Inicialmente eu tenho aquele pico de alegria, logo eu me adapto ao carro, a gente vai ver isso daqui a pouquinho, e cai o nível de prazer novamente, aí eu volto a querer conquistar mais uma coisa. Então, aqui eu entro numa felicidade, quando eu foco só nas circunstâncias da vida, que são coisas externas, eu entro numa corrida dos ratos, né, Bem Miri? isso. E Aonde eu vou... Pode falar. aí eu não sinto, aí eu passo a não Isso. sentir aquela que seria o meu entendimento de felicidade, né? Exatamente, porque eu vou viver só na busca e na luta da conquista, né? Então, olha só, de 8 a 10% são situações externas. E aqui está o grande foco agora da psicologia positiva, que é o quê? As escolhas voluntárias. Aquilo que eu escolho fazer da minha genética, da minha circunstância de vida, ou seja, como eu interpreto a minha história de vida, que foi o que a escala de satisfação com a vida mediu, como eu interpreto os recursos que eu tenho para fazer disso o melhor. Isso aqui está, então, 42 a 40%, então, e é aqui que nós vamos focar. O estudo da psicologia positiva, então, ele vai focar não na genética, não nas circunstâncias da vida, mas totalmente naquilo que nós podemos fazer do que fizeram de nós, eu diria Isso. assim. Porque é ali que existe a mudança, porque cabe a você fazer.